Olá, boa noite. Tudo bem, gente? Estamos aqui uma vez mais nessa oportunidade que temos de estudar um pouco mais do Evangelho pela Casa Fraterna Novo Caminho, né? Começando aqui mais essa live e aguardando o pessoal entrar. Boa noite, aí, Silva. Boa noite, acenando. Tizildinha. Boa noite, Renata. Giovana de Marra. Beleza, boa noite. Sam, entrou, Edna. Vamos ver aqui. Muito bem. Isso aí. Show. Duda, boa noite. Vamos lá. Aguardando o pessoal entrar. Teremos novidade hoje também. Eita. Vamos ver a novidade. Ó. Show. Vamos ver a novidade. Aparece aí novidade? Estou tentando. Tá na câmera, eu acho que tá na câmera invertida. Tá na Oh, câmera traseira. Aê! Show, boa noite. boa noite. Tato Peixoto. Boa noite, Tato. Muito bem. Show de bola. 40 graus em Uberaba? 40 graus? É, Ah, não faz tudo não. tá bem gelado, né? Tá bem gelado. Muito bom. Tô achando ruim, não. Chinelo e meia, né? Chinelo e meia o dia inteiro. Aquele look, assim, chique, né? Frio, né? Todo mundo fica chique no frio, né? Chinelo e meia. Muito chique. Ó, o pai entrou. Boa noite, pai. Aí, ó. Muito bem. Vamos ver as horas aqui. 10h04. Mais um minutinho, né? Pra gente poder iniciar. E bem. Vamos lá. Vamos ver se eu vou escrever aqui, ó. 16. Aí, fixado. Vamos nessa? Vamos nessa. Muito bem. Boa noite. Assertivamente, Laura. Boa noite. Vamos lá. Vamos começar. Posso começar lendo? Márcio? Beleza? Ana? Show, show de bola. Pode começar, se não quiser. Então vamos lá. Estamos aqui no item 5 do capítulo 16. Capítulo 16 é Servir a Deus é Mamon. Né? E vamos aqui para a parábola do mal rico. Começa assim. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de holanda e que todos os dias se banqueteava esplendidamente. Havia também um pobre mendigo, por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à sua porta e que desejava fartar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhe as dava. E os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Ora sucedeu morrer este mendigo, que foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado no inferno. E quando ele estava nos tormentos, levantando os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E gritando ele, disse: Pai Abraão, compadece-te de mim, e manda para cá Lázaro, para que molhe em água a ponta do seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou atormentado nesta chama. E Abraão lhe respondeu: Filho,
lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e de que Lázaro não teve senão males. Por isso está ele agora consolado, e tu em tormentos. E demais, que entre vós está firmado um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para cá. E disse o rico: pois eu te rogo, pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, e não suceda, venham também eles parar a este lugar. Parar, né? É separado. Parar a este lugar de tormentos. E Abraão lhe disse: eles lá têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Disse, pois, o rico: não, pai Abraão, mas se for a eles algum dos mortos, hão de fazer penitência. Abraão, porém, lhe respondeu: se eles não dão ouvidos a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite algum dos mortos. Isso está em Lucas, capítulo 16 também, 19 a 31 versículos. Bem. No Evangelho, nós encontramos várias historinhas, entre aspas, para ilustrar ensinamentos profundos de Jesus, né? Mais uma vez aqui, representando a condição das escolhas que nós fazemos ao longo da nossa jornada, né? Fala um pouco dessas escolhas, de uma forma, dessa forma aqui ilustrada, né? Fala um pouco dessas escolhas, fala sobre a questão do nosso livre-arbítrio. E então vamos lá, vamos começar aqui. Havia um homem rico, se vestia de púrpura e de holanda. Então, contextualizando a época de Jesus, as pessoas que se vestiam de púrpura estavam ligadas aos imperadores, às autoridades romanas, né? A realeza, a palavra que eu queria achar. E até hoje nós vemos o poder representado nessas cores, por exemplo, com relação ao imperador no Japão, aos altos cargos na Igreja Católica Romana. Então, isso vem lá de trás, né? E holanda se refere a um tipo de linho fino, então só as pessoas ricas se vestiam assim. Então, esse homem era rico, era da nobreza, né? E fazendo um contraste grande aqui com a condição de Lázaro, um pobre, cheio de feridas, né? Os cães vinham lamber, ou seja, perante os parâmetros mundanos, Lázaro era zero à esquerda. Né? Ninguém. Mas, no entanto, quando os dois desencarnaram, ó surpresa, as posições se inverteram. Lázaro foi para o seio de Abraão, Abraão também representando os espíritos elevados, né? E o rico, então, ficou em maus lençóis, né? Foi lá para o inferno, entre aspas. Então, o rico pede socorro, né? Tô mal. E pede socorro, pedindo a Abraão que se compadecesse dele, né? Mandasse Lázaro para molhar sua boca. Mas interessante que aqui ele pede, digamos assim, o abrandamento da pena, né? Vem me molhar a boca, me refrescar a língua. Mas ele não fala nada de arrependimento, de reconhecimento dos erros.
né? Interessante. Vamos ver aqui esse comportamento. E Abraão então responde: recebestes tudo em vida. E é aqui que eu comecei a falar sobre a questão das escolhas, do livre-arbítrio, né? Todos nós temos. Todos nós recebemos as oportunidades de forma igual. E nós temos o livre-arbítrio dado por Deus e fazemos as escolhas. Então, aqui a gente percebe que o rico não fez boas escolhas, porque ele ficou em apuros depois. E Lázaro suportou uma vida cheia de privações, né? E provações. E aqui, Então, mais uma vez, né? Jesus vai trazer algumas figuras, né? Ele não conta em detalhes, não, porque a lição é curta, né? Imagina isso aqui falando assim, ao vivo, né? Coisa de 1 minuto, né? É coisa rápida, né? Coisa de 1, 2 minutos falando só. Tinha um rico ali, né? E tinha um pobre mendigo e tal, conta a historinha em 2 minutos, né? Uma lição dessa, espiritual. Não contava em detalhes, né? Conta basicamente como que era a situação dos dois em vida. Aí tá falando materialmente, né? Situação em vida. Não fala perfil, fala nada dessas coisas, né? Ele queria destacar que necessariamente riqueza não quer dizer nada, né? E pobreza não quer dizer nada também, espiritualmente. É aí que eu quero chegar. Riqueza e pobreza, aqui, para espírito, é nada, não quer dizer nada, né? Porque nós somos aí seres que alternam, né? Alternam entre existências. A gente vai saltando de, entre aspas, personagem, né? Ora a gente é o personagem rico, ora o personagem pobre, ora o personagem doente, ora o personagem são, né? Então a gente vai saltando de personagens aí ao longo da nossa existência, porque se não for assim a gente não aprende mesmo, né? São necessárias várias existências. E aqui ele quis uma simbologia, né? Para poder traduzir, aí mais uma vez por parábolas, né? Depois tem uma outra parábola, né? Que acho que a gente vai conseguir também fazer hoje, importantíssima, né? Mais uma vez uma história, né? Jesus falando por parábola é o seguinte: a gente imaginar, né? Uma coisa aqui, olha, Jesus no livro lá, Caminho da Luz, fala, né? Que Jesus participou da evolução toda do planeta, né? Material e espiritual, uma coisa está ligada na outra. Então, ele participou de tudo isso aqui, da evolução de tudo isso aqui. E o planeta tem, sei lá, bilhões de anos, né? Então, Jesus Cristo tem mais que bilhões, bilhões mais um, né? Se o planeta tem bilhões e bilhões é igual a X, Jesus é X mais um, né? Colocando em matemática, ele tem um pouco mais que bilhões. E aí, quando ele explicar alguma coisa, traduzir aquilo que ele sabe que tem de conhecimento aí, né, de bilhões de anos, tinha que ser por historinha mesmo, né? Não tinha jeito não, né? Não tinha jeito não, né? Como é que vai traduzir não tinha conhecimento jeito. desse, de bilhões de anos, para a gente aqui, né? Tem que ser por historinha. Porque senão a luz, ela ia, em vez de iluminar alguma coisa, ia ofuscar todo mundo. Ao contrário, ia faltar com caridade, né? Seria faltar com caridade. Caso ele fosse realmente expor tudo, né? É só dúvida. Não ia esclarecer nada, ia ficar só dúvida. Então, desse jeito aqui, a gente aí, ó, 2000 e tantos anos depois, está estudando, né? E está aí tentando entender. Tentando decifrar. Chegar, tá estudando para poder entender isso aqui 2000 anos depois. Mas é uma história interessante, né? E o que é curioso aqui também, né? Primeiro ele põe essa parte, que é a situação material de cada um, e o que isso não representa, né? O que representa e o que não representa espiritualmente, já que o pobre foi elevado e o rico foi rebaixado, né? Nesse caso aí. Isso. Né? Ele falou, olha, Lázaro só apanhou em vida, né? Aqui a consolação. Você não teve nada de, né? Enfim, nas entrelinhas, né?
Você gozou de tudo que tinha na terra. Pronto. Né? Tudo que tinha. Toda a recompensa sua foi na terra. Agora vai ter que se esforçar. É aqui que vai apertar a coisa. Né? E depois, curiosamente, né, ele pede o rico aí, né, que não falou o nome, né, só do Lázaro. O rico, ele pede para que Abraão mande alguém, olha, manda lá para a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, né, para eles ficarem sabendo como é que isso aqui funciona, né, como é que é de verdade isso aqui. Né? E Abraão vai dando respostas, falou, não vou mandar, porque eles têm profetas, né, tem Moisés e os profetas, né? Já tinha lá, a luz já estava consagrada no mundo, a mensagem já estava lá. Né? O decálogo já estava lá, escrito, por exemplo, né? O decálogo. Lembrando aqui que a irmã Rosália, naquela mensagem, ela fala de 2 mandamentos, né? É amar a Deus por todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. Ela fala dos 2 mandamentos e coloca isso como se fosse pressuposto para a perfeição. Se a gente seguisse isso, a gente ia chegar na perfeição, aqui, né? Na Terra. Relativa à perfeição, óbvio, né? Perfeito só Deus. Mas... Então, aí, nesse caso, reforça a questão das oportunidades. Quando ele fala que os irmãos do rico, né, tem os profetas, quer dizer, todos nós, ao longo da nossa existência, temos possibilidade de nos esclarecermos, iluminarmos, temos a possibilidade de evoluir. Então, aí vai depender se cada um de nós aceita, aproveita, né, essas oportunidades ou não. E voltando um pouquinho na questão da condição de pobreza e riqueza, é importante lembrar, né, que não é porque ele é rico que ele foi parar lá no inferno, entre aspas. E sim por causa do modo como ele usou a riqueza. Né? Porque repete sempre o rico, rico, rico. E depois fala o lugar para onde ele foi. Ou seja, a gente pode inferir que a riqueza foi uma prova que ele não venceu, ele faliu nessa prova. Né? Então, é importante reforçar isso, que não é porque ele é rico, mas é o uso que ele fez, né, dessas mordomias, né, dessas riquezas mesmo que foi colocado na mão dele, mas para que fossem usadas em favor do progresso, do bem, e que aqui dá bem para perceber que não foi esse o caso, a aplicação dele. Sim, olha só. Isso aí tá bem no começo, né? Falava, ó, todos os dias, olha só, todos os dias o rico se banqueteava esplendidamente. Naquela banquete mesmo, né? Vida pra caramba. E aí o mendigo ficava do lado de fora. Ali que tá falando, né? O mendigo, todo coberto de chagas, deitado à sua porta. Tá ali, ó. Tá na porta da casa do cara. É a necessidade batendo na porta do sujeito, né? E a oportunidade na porta dele. Oportunidade de fazer alguma coisa. E ninguém, aí fala assim, né? Que Lázaro, que estava deitado à porta do rico, desejava fartar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Né? Mas ninguém lhes dava. Pronto. É isso. Né? Faltava até mesmo necessário para ele. Não é nada. Fome. Né? Estava enfrentando a fome, chaga, né? Doença. Né? Além de ser pobre, ele era doente, pelo jeito aqui, né? Cheio de chagas, os cães vinham lamber as úlceras. E aí ele estava lá, na porta da casa do rico, e o rico, né, nada fez e ninguém, né, que estava ali fez. Falava, ninguém lhes dava, né? Não, o contexto até maior. Ninguém. Lá no final ele fala, 5 irmãos, né? Então é ninguém mesmo. Né? É ele e os irmãos, e os 5 irmãos, nenhum dos 6
no mínimo, né? Faziam nada. E Aí fala um pouco da nossa indiferença, né? é, Com as dores, com as provações dos nossos semelhantes. é, exatamente. Por isso que Abraão não quis mandar ninguém, né? Falou, olha, já está lá, a oportunidade está lá, o sujeito está deitado, ele é doente e está com fome. Estava, né? No caso, morreu. Mas estava ali, todo mundo vendo aquilo, ninguém fazia nada, embora já houvesse o decálogo, falando amar a Deus, todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, etc. Né? E aí ele fala, olha, não vou mandar ninguém, já tem isso aí, né? E o rico insistia, não, mas manda lá, né? Porque se for algum dos mortos, eles vão fazer penitência, né? Eles vão obedecer, vão mudar de postura. E aí, Abraão, ele fala mais ou menos assim, olha, o pior cego é aquele que não quer ver. Mais ou menos assim. Exatamente. Você não deu ouvido até agora Exatamente. com tudo isso aí que está falando? Porque Moisés, né? Era o supra-sumo lá. E profetas também. Os profetas, né? Vai dar ouvido a alguém? Um Zé, entre aspas, né? Que morreu aí? Não vai. Uhum. Nem o guia espiritual, que é Moisés, né? O mentor de tudo lá, do Velho Testamento. Né? Passou tudo que passou com o pessoal, né? Com o povo, né? Frio, a fuga, né? O êxodo, etc, etc. E nada. Não vai ouvir nem esse? Imagina. Ouvir alguém que não tem destaque, né? Social, entre Então, aspas. Não vai. Então é isso. Né? O pior cego é aquele que não quer ver mesmo. Né? O sentido aqui no final é mais ou menos assim. Ainda que ressuscite algum dos mortos, não se deixarão persuadir. Não vão acreditar em nada. Né? Ainda que volte algum dos mortos para conversar com eles. sim. Muito E interessante. assim como nós podemos inferir que o rico não passou pela prova de uma maneira, né, ideal, ele faliu na provação, nós podemos inferir também que Lázaro, apesar de todo o sofrimento, todas as carências que ele vivenciou, né, ele soube aproveitar, porque o Evangelho, em uma das suas lições, ele fala que o sofrimento é um buril para nós, né? Para lapidar nosso espírito. Mas, dependendo de como a gente aceita esse sofrimento. Porque nós sabemos que há os que aceitam com resignação, que a gente vê passarem por provas duríssimas, muito difíceis, e a gente até fala, poxa, não sei como essa pessoa consegue, né? E vemos também pessoas que passam pelo sofrimento, mas com revolta, muita revolta. E com a revolta vem o quê? O desequilíbrio. E aí a pessoa aumenta o próprio sofrimento, né? Pela falta da aceitação, da resignação, né? Que já foi também tratado aqui em outros estudos, né? A obediência e a resignação. Uhum. Então, essa passagem do Evangelho que eu me referi, ela fala que sofrer só não é o caso, porque tem muita gente que sofre, mas sofre mal. Né? É o bem sofrer, é aceitar com resignação, com confiança em Deus, em seus desígnios, porque nada acontece por acaso, ninguém sofre uma prova, passa por uma expiação sem merecer, né? Porque senão nós teríamos um Deus caprichoso, né? De que ele Injusto. tivesse de mau humor, aí a gente estava lascado, como se Exatamente. diz, né? Raivoso, vingativo. E quando, na verdade, aqui nessa lição,
ilustra a questão do merecimento, né? Lázaro não foi por acaso para junto de Abraão, ele foi por merecimento, porque ele passou por todo aquele sofrimento, mas com resignação, com aceitação, né? Senão também ele não chegaria lá, não. Porque não é o sofrimento em si que promove, vamos dizer assim, o espírito a um lugar mais elevado. É o modo como se passa pelas provações. Exatamente, porque a gente está a braços, né? Ladeando a dor. Aqui, do nosso lado, né? Todo mundo tem o calo aí, sabe onde aperta, né? Todo Com mundo, certeza. né? Tem. Se não é uma coisa, é outra, né? Se não é um problema, às vezes, de ordem financeira, é outro. Às vezes psicológico, às vezes emocional, né? Todo mundo. Saúde, né? Problemas de saúde mesmo. Aí tem que passar aquela coisa, né? Renitente, aquela coisa persistente, né? Que fica a vida inteira repetindo e tal. Então, todo mundo, né? E lá, aí, então, assim, estamos num planeta, mais uma vez, né, de provas e expiações. A gente veio para isso mesmo. Né? Aqui as condições não são das melhores. Não são das melhores mesmo para habitar, né? Já que a gente enfrenta todas essas mazelas, né? Mazelas humanas e mazelas naturais, que nada mais são do que processos naturais também de evolução, do progresso. E, na verdade, a dor ela é um dos principais, um dos instrumentos assim, relevantíssimos, né? Dos mais relevantes, porque não nos deixa estagnar, né? Não nos deixa estagnar. A gente começa a estagnar, vem E mais, um cutucão para a não gente nos deixa poder. estagnar e não nos deixa cair novamente nos excessos. Porque, por exemplo, você citou a questão de saúde. As doenças, muitas vezes, elas nos impedem de cometer excessos, que a Os gente já neuros, cometeu várias e várias vezes. uma Então, ela trava. está ali, né, uma Uma trava, trava de segurança. porque Que trava de senão, segurança? senão Não enxerga. Por exemplo, só fez coisa zoada. Né? Que trava? Sem um braço. Só matou gente com o braço. Né? Veio sem os dois. Né? Tem aquele caso, então, né? Que Chico Xavier, depois que esclareceu, né? Lembra? Era uma criança que nasceu sem os braços, né? Só com as pernas. E aí, lá pelas tantas, teve que amputar também as pernas, né? Acho que a história é assim mesmo. Tem tempo que eu não estou em contato com ela, mas de memória aqui eu acho que é isso mesmo. Teve que amputar as pernas também. E aí vai, né, se eu falar alguma coisa, você me corrige aí na hora. E aí, né, a mãe e os pais ficaram assim, né, inconformados com essa situação, porque, pô, uma criança, né? Uma criança, como é que pode passar uma coisa dessa, né? Uma criança, gente, sem braço, sem perna, né? Assim, sem consciência espiritual, sem um pouquinho de luz trazida, sobretudo, né, pela doutrina espírita, fica muito complicado a gente entender que justiça divina é essa, né? A criança acabou de chegar no mundo aqui, pouco tempo depois, chega sem braço já, né? Chegou sem braço. Já é uma condição complicadíssima. E de repente tem que também amputar as pernas, né? Olha só. E aí, beleza, né? Chegou esse caso lá no Chico Xavier. E aí o Chico foi orientado e foi esclarecido a ele, né? A condição foi esclarecida a ele. E aí ele repassou. Falou, olha, esse espírito aí, né, da criança, que você recebeu aí como filho, ele suicidou 10 encarnações seguidas, salvo engano, 10, né? Encarnações sucessivas. Sucessivas. 10 vezes. Então ele mesmo pediu para vir sem os braços, né? Para ver se continha esse ímpeto de autoextermínio, né? Que já estava passando, já estava
tinha passado da conta, né? Na verdade, 10. Né? Não é uma, Uhum. são 10. E aí foi dito ainda, né? Mas por que das pernas também, né? Agora, porque ele, o espírito, né, ali infantilizado, né, corpo da criança, já estava procurando meios de novamente cometer um novo suicídio, né? O ato de autoextermínio. Então, a providência divina, né, a misericórdia, o que parece que é uma catástrofe na vida da pessoa, né? Uma catástrofe. Vai arrancar as pernas, vai ficar sem as pernas. Né? E já não tinha braço. Na verdade, era salvação. É o contrário. É a salvação. O que era o papel dele? Olha só como é que chegou, o ponto que chegou. O papel dele era só cumprir a vida. Só. Ele não ia fazer nada. Uhum. Nada. Não ia nada material. O que ele vai fazer? Está sem braço, ele vai tirar as pernas. O que ele vai fazer? É cumprir a função dele, a missão dele, né? Cada um com a sua. Cada um com a sua. Esse espírito em particular, dado esse retrospecto aí desfavorável, né, de autoextermínio e tal, o que ele deveria fazer era simplesmente cumprir a vida. Ali. Simplesmente viver até morrer, digamos assim. Dar uma pequena demonstração de submissão às leis divinas. Isso, né? isso. Manter a vida do corpo físico, essa dádiva. Exatamente. Manter. Já estaria, né, ali delineando um progresso. Já seria um progresso. No sentido de aceitação, submissão. Exatamente. Então, olha que coisa, né? Então, o mecanismo da dor, né, a gente estava falando da dor, né? Por isso que a gente entrou nesse mérito aí. Ele é um mecanismo, assim, de purificação mesmo, né? De excelência, que serve para a gente, né? Poder caminhar. Então, claro, vai ser ruim mesmo. Vai ser ruim, vai doer, né? Choro e ranger de dentes, vai doer mesmo. Vai. E pode chorar, importância não. Faz parte também. Mas o choro, assim, há lágrimas e lágrimas, né? Há lágrimas e lágrimas. Né? É aquela que e ajuda, não podemos esquecer, né, que não devemos responsabilizar Deus, as pessoas, a sorte, o destino, por estarmos na condição que estamos, porque foi uma escolha nossa, foi uma construção nossa até aqui. Porque tem isso também, a pessoa, nós, né, vou me colocar aí no meio, quando nos vemos numa situação muito difícil, né, dolorosa, a gente tem a tendência de responsabilizar os outros, inclusive Deus. Né? Mas nós, na verdade, vamos sempre colher de conformidade com a semeadura, com o plantio. Então, na hora do apuro, a nossa tendência é, né, espernear e gritar e responsabilizar outra pessoa. Não, eu não mereço isso. Onde está Deus, né? Esqueceu de mim. Então, não é bem assim. Como é que Deus deixa isso acontecer, né? Não, Deus não existe, porque se ele existisse, ele não ia permitir. É aquela coisa, né? Ele tem que fazer do jeito que eu quero. Deus é meu despachante. Despachante. É o meu despachante. E essa lição aqui, a parábola do mal rico, não foge disso. Ele não demonstrou hora nenhuma. Nossa, mas eu, né, pisei na bola, pisei feio. Né? O que eu fiz de todas as oportunidades, de todas as facilidades que eu tinha? Não. Ele pediu só a suavização da situação dele. Não foi? Alguém para refrescar, para molhar a língua e tal, mas não falou hora nenhuma. Nossa, foi mal. Né? Eu saí dos trilhos. Não consta. Então, a gente faz muito disso. Né? A gente não reconhece
A situação que a gente está, os responsáveis somos nós. Então, não está legal? Então vamos começar a trabalhar para estar numa condição melhor no futuro. Bem isso. Sim, sim. É que, na verdade, quando a gente alinha, né? A gente vive. A gente é agente duplo, né? A gente não se decide espiritualmente o que quer. E aí, não tem, né? Santo que dê jeito um negócio desse. Não tem santo que dê jeito. Se a gente não tomar as rédeas e assumir como seres conscientes, pensantes e capazes de escolha, não tem orixá, santo, espírito de luz, guia, Jesus, né? Se ele veio nos mostrar o caminho, nos dar um roteiro seguro, ó, minha gente, se seguir assim, 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 vai dar certo. Dá certo. Costuma dar certo. Costuma dar certo. Mas até hoje a gente está relutante entre se dedicar às coisas da matéria, né, ou as do espírito. Não é que a gente não deva se dedicar às coisas da matéria. A gente tem que cuidar do corpo, até porque é um patrimônio emprestado e a gente vai, conforme o jeito que a gente devolve ele, na próxima encarnação. Ó, devolveu avariado, na próxima encarnação vai receber um equipamento avariado. Toma que o filho é teu aí, agora cuida. E por aí afora, né? Escolha, consequência. Escolha, consequência. Escolha, consequência. O que Jesus sempre nos pediu foi nos atentarmos ao seguinte: a nossa vida é espiritual. Então, que dediquemos, coloquemos como prioridade a vida espiritual. Nós devemos, até no Evangelho também fala, vivei como vivem os homens do seu tempo. Não é para a gente ir lá para o Himalaia, né? Se isolar. Agora eu quero virar santa, vou ficar aqui só meditando. Não, não é isso. Até porque provação é junto com o outro. Nossa construção e nossa evolução se dá junto com o outro, se dá no coletivo. Mas acontece que a coisa aqui ainda está invertida, né? A coisa aqui na Terra. Nós ainda nos comportamos como se a nossa vida aqui fosse a verdadeira vida. Nós colocamos as prioridades em função, na maior parte do tempo, em função das coisas materiais. Acho que essa é a grande mancada, né? Por exemplo, uma pessoa que trabalha até morrer, para ter títulos, para ter posse. Perde a saúde. Aí ela trabalha até morrer, ela perde não só a saúde, né? Essa convivência com o outro que a gente está falando, e o outro quer dizer a família, os amigos, né? Enfim. O Clique, né? Próximo. Aquele filme Clique fala disso aí, né? Eu levei na verdade, eu vou confessar um negócio. Eu levei um tombo quando eu vi aquele Clique, porque eu vi o trailer, eu achava que era filme de comédia. Eu achava que era só comédia, a Dan Sandler, né? A Dan Sandler faz muita comédia, trash, né? Faz muito aquele humorzinho assim, né? A gente põe o cérebro no ponto morto e vai, né? Vamos só rir. No piloto automático. Mas aí chegou lá, não tinha nada a ver. Clique. É um filme muito profundo mesmo, de chorar, né? Eu choro, né? Esse ano, coisa de ano. E tem isso aí, exatamente isso, porque eu lembrei do Clique, né?
porque a temática é exatamente essa. Né? Lá pelas tantas, o sujeito tá só trabalhando, só trabalhando. Aí começa a mudar o comportamento dele. Aí a saúde vai embora. E nem exercício físico o cara faz. Nada, não cuida da saúde. Né? Aí quem não cuida da saúde tem que arrumar tempo para cuidar da doença, né? Depois, aí doença, tá? Então dá muito problema. A gente vê aí, né, assim, atualmente, muita questão da competição e, consequentemente, do duelo, né? Entre nós, duelo em diversas modalidades. Antigamente era espada, revólver, né? Hoje em dia tem outros tipos de duelo. Duelo de ego, duelo de poder, duelo de cargos e por aí afora, né? Quem é o mais intelectual? Oh, meu Deus! Eu sou o mais intelectual. Eu tenho tantos títulos, você não tem nenhum. Quem que você é, meu jovem? Aí chega lá, não dá nem bom dia pro porteiro, né? Então. Meus parabéns pelo seu título, né? Não vai servir de nada, né? Quando morrer. Vai ser o rico. A verdadeira propriedade, né? A verdadeira propriedade. O que a gente tá nesse leva? capítulo aqui, né? Tá nesse capítulo aqui. Verdadeira propriedade. A primeira das instruções dos Espíritos, Pascal, que fala aí, a verdadeira propriedade. Então, na verdade, assim, não é que a gente não possa ser rico, não é que a gente não possa ter títulos, né? Só que, o que a gente está fazendo disso? Né? O que a gente está fazendo, né? Com isso? São conquistas também, né? Você conquistou então, ali uma fortuna, beleza, necessário. Ótimo. Conquistou título, ótimo. É esforço, né? É esforço. Agora, não pode ser isso a vida. Esse é o detalhe, né? Você pode conquistar? Tem todo o direito. Né? O esforço seu é mérito. Agora, a vida não pode ser isso. Tem isso, o que mais? Eu nem cumprimento as pessoas, eu nem não olho. Pode ser pelo ego, né? Não pode ser resumir a isso a vida. Não, a vida é só isso. Não faço mais nada na minha vida, né? Eu sou apenas um rico. É pobre que só tem... É tão pobre que só tem a fortuna dele. A única coisa que tem é o dinheiro. A única coisa que tem é dinheiro. Tão pobre que ele tem. E o outro lá é tão ignorante que a única coisa que tem é título. É isso, né? Não pode ser o centro da vida. Isso. Esse é o detalhe, né? São coisas que a gente tem que fazer até pelo nosso desenvolvimento espiritual, né? O desenvolvimento intelectual, ele precede o desenvolvimento moral, né? São duas asas. Sim. O intelecto aqui e o moral, né? Duas asas para a gente poder decolar. Então, pode tranquilamente, né? Pode e deve se dedicar. Mas não fazer isso o centro, né? A razão de existir. De modo que a gente esqueça dos compromissos espirituais. Né? Abandone mesmo, abandonar. Esse é o sentido. Os compromissos, né? Nossa missão espiritual aqui. Porque esse é o caminho do insucesso. O caminho que vai nos levar a esses tormentos aí que o rico passou. Né? Claro, aí são figuras de linguagem, mas a tormentos similares, digamos assim. O que vem? Acho que é só por hoje. Só isso tudo. Só isso tudo. Isso é tudo, pessoal. Beleza. O Evangelho tem essa característica, né? A lição pode ser curta, mas a reflexão, os efeitos, né? Entendi. E aí, o detalhe é o seguinte, é sempre tentar trazer disso aqui alguma coisa prática, né? Quem são os Lázaros da nossa vida, né? Quem são os Lázaros aí da nossa vida? O que está batendo na nossa porta que a gente pode fazer? O que está aqui, do lado? Não necessariamente geograficamente do lado, né? Mas o que está próximo da gente que a gente pode olhar, às vezes com um pouco de carinho, né? De empatia e poder ali não fazer igual o rico, né? Ser indiferente mesmo. Mais fraterno mesmo, mais fraternal, mais humano. Esse é o detalhe. Trazer isso aí para a prática. Não só ficar teorizando sobre o assunto, né? Isso não adianta nada. Ficar teorizando. A gente cai naquilo. E incluir aí, né? Tanto quanto possível, porque tem interessante, né? Você falando isso aí.
tem o outro lado, né? Tem tanta gente rica, de verdade, rica materialmente falando, mas que carece da nossa compaixão, da nossa caridade. A gente fez agora essa brincadeirinha, só tem o dinheiro, e tem muita gente assim, que lamentavelmente só tem o dinheiro, não tem amigo, não tem uma pessoa que converse desinteressadamente. Até E bom se falar, batem às vezes. também, e batem também as nossas portas, e é interessante que a gente não tenha preconceito, né? Não Uhum. tem preconceito. O próximo é aquele que precisa da gente, não é? É É. aquele que precisa. O próximo é o que está perto, como você falou. Não é o que está geograficamente ali grudado. O próximo é quem precisa. É seu irmão de sangue que precisa? É seu tio, sua tia, sua mãe, seu pai? É um que você nunca viu na vida? Está ali. Você se deparou com uma pessoa com uma necessidade ali que nem dá para esperar, às vezes. E tem essas outras pessoas aí que vivem nos seus castelos, mas que, na verdade, são indigentes também. É verdade. Às vezes nem rico, é. Você já vive em castelo, né? Vive encastelado. Mas, Encastelados. mas é isso. Nas Por ilusões, hoje, né? Ilusões. sim. Por hoje, então, né, pessoal? Finalizamos aqui mais uma vez, agradecendo pela presença de todo mundo aí, pela companhia. Mais essa noite, né, que a gente pôde estudar mais um pouquinho. Hoje, parábola do mal rico, né, no capítulo 16, servir a Deus e a Mamon. No próximo episódio, a próxima live, tem aí uma parábola também maravilhosa, que eu tenho certeza que um monte aqui, ou se não todos, conhecem, parábola dos talentos. Muito interessante, recomendo demais que estejamos juntos na quinta-feira para a gente poder estudar isso aqui. Vai Essa ser aí bem legal. promete também, hein? Legal demais. Muito obrigado Promete. mesmo. Vai render muito. Vai render, E pode ficar tranquilo. também quero desejar aqui boa noite para todos, agradecer a companhia de vocês, né? Tenho certeza que as energias se casaram muito bem, né? Com o mesmo objetivo, o mesmo intuito, que é de aprender, né? Aprender a ouvir o mestre. Boa noite. Correto. Qualquer coisa, qualquer dúvida, sugestão, críticas, sugestões, né? Mandem lá no perfil da casa e a gente vai olhar com carinho também. Certo? Valeu, boa noite, fiquem todos com Deus e tchau, tchau. Até quinta-feira.